Olá, seja muito bem-vindo a mais um Simpojude Debate, o programa de entrevistas da TV Simpojude, que sempre traz especialistas, autoridades e personalidades para debater temas importantes para os servidores do judiciário e para a sociedade. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que afeta milhares de mulheres e ainda é cercado por dúvida e desinformação, a endometriose. E para falar sobre esse assunto e fazer a gente entender um pouco mais sobre essa doença, nós vamos conversar com a doutora Emily Serapião, médica especialista em cirurgia ginecológica com ampla experiência no cuidado da saúde da mulher. Seja bem-vinda, doutora Emily. Muito obrigada por sua presença aqui na TV Simpojude. Olá, Fernanda. Eu que agradeço. Obrigada a todos. É muito bom estar aqui com vocês, especialmente no mês de março, que é um mês dedicado à conscientização sobre a endometriose. Então, agradeço a oportunidade a todos vocês que fizeram convite à Simpojude. Espero que seja um bom debate. Doutora, para começar, vamos começar do início. Explica pra gente o que é endometriose. A endometriose é uma doença inflamatória, crônica, hormônio dependente, que ocorre quando as células do endométrio, que é a mucosa interna do útero, aquela que a gente menstrua todo mês e descama em forma de sangue. Então, quando essa mucosa vai para dentro da cavidade abdominal, para os órgãos geralmente pélvicos, então esse sangue reflui com células endometriais, essas células se implantam nos órgãos ali pélvicos adjacentes, se desenvolvem como focos, causando aderências, inflamação, levando a dor e ou infertilidade. Então, isso é a endometriose. E quais são as causas? Existe um fator? É a pergunta de milhões, não tem uma causa definida. O que nós sabemos hoje é que é importante esse sangue refluir pelas tubas uterinas durante o período menstrual e que este endométrio que reflui, ele tem uma característica diferente, alguma alteração genética. Essa mulher que tem a marca, que tem a endometriose, também ela tem uma suscetibilidade genética e imunológica. Então, esse endométrio que normalmente ele o refluxo não é só da paciente que tem endometriose, né? Então, esse sangue ele cai na cavidade, na maioria das mulheres, mas mulheres saudáveis que não têm a marca genética de ter a endometriose, as células vão limpar esse sangue até o próximo mês. Na paciente que tem endometriose, essas células elas desenvolvem focos e dali causa inflamação. Então ela tem que ter uma suscetibilidade, tem que ter alguns fatores ambientais que a gente já sabe que estão relacionados a fatores hormonais, fatores até da poluição do ar, dietéticos, enfim. Então é uma série de... a gente considera como uma doença multifatorial que não tem uma causa específica definida, mas são vários agentes ali agindo para que a doença seja desenvolvida. E quais são os principais sintomas, da endometriose e como é que essa doença pode afetar na saúde geral da mulher? Então, essa é uma pergunta importante porque a endometriose ela é uma doença muito frequente. 1 em cada 10 mulheres em idade reprodutiva tem a doença. Isso quer dizer que é muito comum. E qual é o sintoma mais frequente? É a cólica menstrual. Então, isso fica aí o alerta e é por isso que é tão importante a gente falar que é uma doença comum que tem um sintoma comum. Então, a cólica menstrual é o sintoma mais prevalente na paciente que tem diagnóstico de endometriose. Aquela cólica que te tira da tua rotina, que você tem que tomar remédio, que às vezes vai levar a falta na escola, falta no trabalho, que vem associado com outras coisas tipo vômitos, diarreia, não consegue levantar, enfim, que compromete sua qualidade de vida, tem que estar atento e tem que procurar ajuda no médico. Além disso, tem várias outras. A gente fala que na endometriose são 6 desses os sintomas. Então, a dismenorreia, que é a cólica menstrual, a dor na relação, que é a dispareunia, dor ao evacuar, dor ao urinar, a dificuldade para engravidar. Então, a dor pélvica crônica também é um sintoma. Às vezes não é aquela dor muito forte, mas é uma dor pélvica que está ali o tempo inteiro. Precisa ser investigado. No período menstrual, dor a urinar, dor a evacuar e se estiver associada a sangramento, é quase o diagnóstico feito da endometriose. E também pode dar uma dificuldade para engravidar, que a gente sabe disso. A senhora falou de diagnóstico, eu ia perguntar exatamente isso. Senti muitas dores, tenho esses sintomas, vou no ginecologista. Como é que é feito o diagnóstico? Tem um exame específico?
Ainda bem hoje, assim, no passado a gente não tinha, o diagnóstico era somente feito por laparoscopia, que é uma cirurgia. Nossa. E muito invasivo. Hoje não. Ao longo dos anos se desenvolveram métodos diagnósticos não invasivos e hoje o que a gente mais utiliza é a ressonância nuclear magnética pélvica e a ultrassonografia para pesquisa de endometriose profunda. E aqui eu chamo a atenção por duas coisas, assim, a história clínica já é bem chamativa, então é claro que a paciente que tem endometriose ela pode ser assintomática, mas mais de 80% das pacientes vão ter algum tipo de sintoma. Os sintomas principais são a cólica, então já no consultório você já começa a ter a própria paciente e o colega ginecologista tem que estar atenta a esses sintomas. No exame físico, às vezes o exame especular já mostra alguma lesão, que é o exame ginecológico, e o exame de toque vaginal também já pode, você já pode flagrar ali uma lesão, um nódulo, um espessamento de ligamento, então isso já faz parte da construção do diagnóstico. Tem uma suspeita forte, ressonância ou ultrassonografia para pesquisa de endometriose profunda. A ultrassonografia para pesquisa de endometriose profunda não é a transvaginal normal, porque eu ouço muito no consultório, fiz ultrassom a vida inteira e nunca deu nada. Mas esse ultrassom que a gente faz de rotina, que é o mais básico, ele não vê as lesões. A ultrassonografia para endometriose profunda, ela tem um preparo intestinal, ela é feita por um especialista, então é uma ultrassonografia diferente. Existe uma faixa etária específica ou pode ser em qualquer idade? Como é essa relação Também com a idade? Também ótima pergunta, porque a endometriose, ela como eu falei no início, é uma doença hormônio dependente. Então, isso quer dizer que ela vai atingir principalmente as mulheres no menacne, né? Após a primeira menstruação e antes da última, que seria ali em torno de 12, 13 anos até 50, que é a média em que as brasileiras entram na menopausa. Então, se a gente imagina que é uma doença que leva muito tempo para se fazer o diagnóstico, de 7 a 10 anos, então o pico de diagnóstico é em torno dos 30 e poucos. Nossa. Mas a grande maioria, e também isso é importante a gente falar, os sintomas já estão presentes na adolescência. Então, fica muito atento às adolescentes que estão com cólicas muito fortes e que estão deixando de ir para a escola por cólica, estão indo para emergência por cólica, precisando tomar vários remédios para cólica. Essa paciente ela já precisa ser investigada. E qual o tratamento, doutora? Por exemplo, a senhora falou da idade, adolescência, tudo bem, eu tenho uma filha adolescente, levo no ginecologista, descubro que ela tem endometriose. A endometriose tem cura? É feito um tratamento, um acompanhamento? Como é que é feito isso? A endometriose não tem cura. E o tratamento é extremo, assim, e não é clichê, não é coisa de livro, assim, é individualizado. Não, ele é individualizado, porque vai depender de várias coisas. Vai depender da idade que foi feito o diagnóstico, vai depender dos sintomas. Tem paciente que tem muitos sintomas, tem paciente que tem pouco. Vai depender do desejo ou não de ter filhos, vai depender da extensão da doença. A endometriose ela não é uma coisa fixa, então ela pode ser desde mínima, um foquinho só, até ser severa, que é quando todos os órgãos da pelve estão aderidos e é uma doença bastante extensa. Então, vai depender de muitos fatores. Então, o tratamento da endometriose ele é muito individualizado. A gente tem que ouvir a paciente e colocar nesse contexto vários fatores, mas a gente tem, lembrando que é uma doença inflamatória, é uma doença hormônio dependente, tem alguns pilares para o tratamento. O bloqueio hormonal é um deles. Então, hoje a gente tem uma gama de tratamentos hormonais, né, em pílula, DIU, medicado com hormônio, implantes, enfim, anel vaginal, adesivo, tem vários tipos, mas é um dos pilares, a gente conversar com essa paciente e ver o contexto. Claro que se ela quer engravidar, a gente não vai bloquear, porque ela quer engravidar, então tem que estar suscetível a isso.
Tem os tratamentos não medicamentosos, acupuntura, fisioterapia pélvica, que nos ajudam demais. Às vezes uma psicoterapia, porque a paciente que vem com dor crônica por muito tempo, muito forte, comprometendo a vida, não é fácil, precisa de uma ajuda. Tem a clínica da dor que ajuda a gente. Enfim, tem vários tipos de tratamentos não farmacológicos e tem o tratamento cirúrgico. A cirurgia, ela também vai de A a Z, né? Porque depende da extensão da doença. Às vezes vai lá só uma retirada de foco, às vezes um tratamento de um cisto no ovário, mas às vezes é uma paciente que tem uma doença extensa que vai precisar perder um pedaço da bexiga, uma parte do intestino. É uma cirurgia mais extensa. 2 pontos, se a paciente quer engravidar também é um outro fator, então o fertileuta ele está ali também junto com a equipe para poder, muitas vezes é o profissional que vai ajudar essa paciente. E a esterectomia, que também às vezes faz parte ou não do tratamento, mas é no contexto da paciente. Assim, a esterectomia, muita paciente vê, eu quero tirar meu útero porque eu não aguento mais de dor. Mas a esterectomia, ela não é um tratamento para endometriose. Lembrar que a doença endometriose, ela está fora do útero, não está no útero. Então, a gente, às vezes, o tratamento da endometriose também requer a esterectomia, mas no contexto da paciente, se o útero também estiver adoecido. E a gente está falando de fertilidade, de gravidez. Quais são as opções para as mulheres que querem engravidar, mas têm endometriose? Depende da doença, vem a questão de novo, é bem individualizado. Quando a paciente tem um diagnóstico de endometriose, como a gente sabe que é uma doença que pode atrapalhar a fertilidade, é muito importante, mesmo que ela tenha 20, 21 anos, 22, conversar com ela e já colocar essa questão para ela fazer um planejamento de vida. Então, o primeiro ponto, quer engravidar ou não? Claro que com 20, muita gente vai dizer, não quero engravidar, tal. Mas sempre ter essa questão, porque o planejamento de seus filhos, se quer ou não engravidar, se não quer engravidar, ela já define ali e seguimos um tratamento, mas se quer engravidar, vai se fazendo esse acompanhamento, tem desde o congelamento de óvulos na idade oportuna, se ela não tiver uma perspectiva breve de ter filhos, e a depender da paciente, ela vai tentar espontaneamente, muitas engravidam sem precisar fazer nada, porque não tem nenhuma dificuldade, apesar da doença. Mas as que têm dificuldade, muitas vezes vão fazer um coito programado, uma inseminação artificial, uma fertilização in vitro. Então, temos muitas opções hoje. Lembrando que fertilidade é do casal, não é somente da paciente. Então, o fato da paciente ter um diagnóstico, da mulher ter um diagnóstico de endometriose, não quer dizer que o problema está com ela. É importante que, caso o casal esteja tendo dificuldade de engravidar, os dois sejam avaliados. A alimentação e o estilo de vida influencia? Influenciam. Lembrando que a endometriose é uma doença inflamatória. Então, eu brinco que a paciente que tem um diagnóstico de endometriose precisa ter uma vida anti-inflamatória. Então, praticar atividade física melhora muito os sintomas, as cólicas. E, de uma forma geral, melhora outras coisas, né? Melhora a TPM também, melhora... Enfim, várias doenças. E a atividade física hoje é uma arma terapêutica para inúmeras patologias. E a endometriose não poderia ser diferente. E a dieta também. Hoje o nutricionista faz parte da equipe também, porque tem vários alimentos que são super inflamatórios e que a gente pede para a paciente evitar. Nada de radicalismo, não tem como ninguém levar uma vida com dietas tão radicais. Mas é importante moderar no álcool, nos açúcares, né, que são os alimentos mais inflamatórios. Açúcar, álcool, carne vermelha, alimentos muito processados, então tudo isso o nutricionista orienta bem. E falando sobre alimentação, existe alguma correlação da endometriose com doenças do intestino, como síndrome do intestino irritável, dores crônicas? Existe alguma ligação? Isso, existe. A gente pode imaginar que, como são doenças inflamatórias, primeiro, muitas vezes é muito difícil você fazer o diagnóstico diferencial. Se aquela mulher está com a síndrome do intestino irritável, por exemplo, ou se é uma doença endometriótica. Então, além de ter esses sintomas que são muito parecidos, tem trabalhos que mostram que a paciente que tem endometriose tem 50% mais chance de ter uma doença inflamatória intestinal também, né?
Então, são doenças que são correlatas, sim. E existem fatores genéticos envolvidos? Sim, existe. Como a gente falou antes, né? A gente não sabe a causa da endometriose, mas sabemos que pacientes que, isso é já muito bem estabelecido em literatura, pacientes que têm parentes de primeiro grau, ou seja, irmã ou mãe, com o diagnóstico de endometriose, têm uma chance muito aumentada de ter a doença também, 7 vezes em relação à população geral. Então, o fator genético, histórico familiar, é um dos fatores de risco para a endometriose. Doutora, nos últimos anos a gente tem ouvido falar mais um pouco da endometriose, né? Muita gente liga, existe um preconceito, né? Liga a dor de cólica com frescura da mulher. Não, você consegue trabalhar assim mesmo, você consegue ir para a escola assim mesmo. Existe algo que assegure o direito dessa mulher, por exemplo, a trabalhar home office? Existe algum estudo em relação a isso? Ou a ter assegurada de ir num posto de saúde, conseguir um atestado para que ela consiga ficar em casa? Então, o falar sobre a doença, o divulgar sobre os sintomas da doença, e lembrando que é uma doença muito comum e que cólica é o principal sintoma. Então, essa nossa conversa aqui e diversas outras, e o Março Amarelo, que é um mês em que a gente fala muito e vai para os meios de comunicação justamente para falar que essa cólica, dor nenhuma é normal. Cólica não é normal. Cólica muito forte, que precisa ir para emergência, que precisa ir para o posto de saúde, que precisa faltar à escola, faltar ao trabalho, não é normal, tem que ser investigado. Então, uma das principais metas de quem trabalha com isso é justamente quebrar esse tabu. De que é frescura, de que tem que tolerar, de que tu vai lá, toma um remédio e depois volta para o trabalho. Não, é uma doença que pode ser muito grave, pode inclusive estar acometendo órgãos vitais, intestino, rins, bexiga, muitas vezes pulmão. Semana passada a gente operou um paciente que tinha focos em fígado. Então, é uma doença importante, inflamatória, que tira muito a qualidade de vida da mulher. Então, como uma doença tão importante, sim, se a paciente está sintomática naquele dia, ela tem os direitos dela, sim, tem o direito de se afastar. Como eu havia falado, claro que hoje ainda não tem nada aprovado especificamente para a endometriose, mas tem projetos de lei, tem um projeto de lei que, inclusive, tenta assegurar isso, de que ela consiga trabalhar em home office, se tiver com dor, se tiver com fluxo forte, nos 2 primeiros dias assim, do ciclo, mas ainda não tramitou, mas vamos ver. Vamos esperar que siga, né, à frente. A gente falou sobre nutricionista, falou sobre psicólogo. O ideal é que o tratamento seja assim, multidisciplinar? Importantíssimo. É uma doença que a abordagem é multidisciplinar. Não é o ginecologista que vai resolver, não é o cirurgião que vai resolver, especialmente porque é uma doença que a paciente vai ter durante o período hormonal dela e muitas vezes até depois da menopausa. Então, eu preciso na hora que você está atendendo uma paciente, a multidisciplinaridade é um tratamento mais completo para ela, né? Então, eu estou acompanhando uma paciente que precisa de uma avaliação com a nutricionista, ela tem que ter alguém para referenciar. Ou uma clínica da dor, quantas e quantas vezes eu peço para a colega da clínica da dor ajustar aquela terapêutica analgésica daquela paciente. Na cirurgia fundamental, nunca entro sozinha. Eu sou ginecologista, mas o cirurgião do aparelho digestivo a gente opera junto há mais de 20 anos, sempre estamos juntos. Às vezes a gente chama o urologista para entrar junto também, porque tem comprometimento de ureter, enfim. A fisioterapia pélvica antes e depois da cirurgia também fundamental e dá uma força. Então, é um conjunto de profissionais que trabalham, que entendem da doença e que trabalham no sentido de conseguir dar para aquela paciente uma qualidade de vida, porque não é fácil viver com dor. E tem pacientes que têm uma doença muito, que compromete muito assim, a qualidade de vida. E que você devolver essa qualidade de vida para ela é importante, porque ela está nos anos produtivos dela, né? Assim, mais produtivos. Né? Que está na faculdade, está no mercado de trabalho, está, enfim, lutando ali pela vida profissional, pela vida da família, e de repente tem uma doença que vem e tenta roubar tudo isso, né? A gente já está finalizando, mas antes eu queria que a senhora falasse assim, estou
com dúvidas. Será que eu tenho endometriose? Será que a minha cólica... A senhora falou que dor não é normal. Mas será que a minha cólica é uma cólica normal? Às vezes eu acho que é suportável. Então, é endometriose ou não é? Se eu tenho alguma dúvida, qual o conselho que a senhora dá? Assim, qual é o primeiro passo que eu devo ter? Então, vamos lá. Já que a gente está finalizando, lembrar que a endometriose é uma doença que leva de 7 a 12 anos para ser diagnosticada. E não é no Brasil, é no mundo todo. Vários trabalhos na Alemanha, Itália, Estados Unidos, 7 a 12 anos. Então, parte desse tempo a paciente fica em casa e ela acha que dá para administrar, que ali é uma cólica e tal. Só vai buscar ajuda quando percebe que de fato aquela cólica tão intensa que está deixando de ir para o trabalho, que está precisando tratar, está diferente e precisa de um olhar. Aí vai para o profissional, às vezes o profissional não também está atento àquela queixa de cólica, porque por muitos anos se considerou cólica como uma coisa normal e dor nenhuma é normal. Dor é um alerta do corpo de que alguma coisa não está bem. Sim, né? Quando você sente uma dor no músculo, ou bateu o músculo ou está inflamado. Então é a mesma coisa, a cólica é a mesma coisa. Então você tem essa dor muito forte, é uma cólica que é muito forte. Então esse tempo todo é porque pacientes e profissionais postergam essa investigação de frente da endometriose. Então vamos lá, cólica muito forte não é normal, procure seu ginecologista, é o conselho que eu dou. Procure seu ginecologista e fale, doutor, eu estou com uma cólica que é muito forte. Vamos investigar a endometriose? E vocês vão juntos achar uma forma de investigar. Hoje nós temos exames mais específicos, que são a ressonância e a ultrassonografia, como a gente falou, ultrassonografia específica para a endometriose. O conhecimento está mais disseminado. Eu, como especialista, eu recebo muitos pacientes que elas próprias vêm e falam, eu quero investigar a endometriose. Então, isso é um direito seu também, tomar posse do seu corpo, dos seus sintomas, se empoderar e você mesmo buscar essa ajuda já sendo mais assertiva com o seu ginecologista. Então esse é o conselho que eu dou. Busque também você, junto com o seu médico profissional, investigar a endometriose, que ela pode estar lá. Gente, se está sentindo dor, normal não é, né? Então vamos ao médico. É melhor pecar pelo excesso do que pela omissão, né, doutora? Com certeza. E tem uma orientação. Às vezes não vai ser endometriose, tem outras causas de dor também. O fato é que dor não é normal, então não tem um motivo para todo mês você tá com aquele adoecimento cíclico, né? Que acaba sendo as mulheres que sentem muitas cólicas e não tem necessidade disso, não precisa. Hoje nós temos muitos recursos para ter uma qualidade de vida melhor, né? E viver plenamente a vida que a gente tem direito, não é? É isso aí. Doutora, muito obrigada pela sua atenção, pela sua disponibilidade em vir aqui conversar com a gente da TV Simpojude, em tirar nossas dúvidas, as minhas dúvidas, as dúvidas das servidoras do Poder Judiciário. Eu queria agradecer a sua presença e que a gente possa contar com a sua presença aqui em outros momentos para falar sobre outros assuntos também. Eu que agradeço muito, porque para a gente que trabalha e que vê o sofrimento de muita gente, assim, é importante demais estar falando. E falando para vocês do Simpojude, foi um prazer. Estou à disposição, muito obrigada. E esse foi mais um Simpojude Debate, falando sobre a saúde da mulher, um tema tão importante e necessário. Eu sou Fernanda Gama, vou ficando por aqui, mas não esqueça, essas e outras entrevistas você encontra na TV Simpojude, no nosso canal no YouTube, e também acompanhe as nossas redes sociais, @Simpojude, e claro, o nosso portal www.simpojude.org.br. Muito obrigada e até a próxima.